Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prendas religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas, a liturgia deste terceiro domingo, depois da festa de Pentecostes, nos convida a um gesto inicial de profunda humildade, de reconhecimento da grandeza, do poder de Deus e, sobretudo, nos convida a uma grande confiança no Senhor. No introito da Santa Missa, a Igreja, em nome de cada um de nós, humildemente suplica ao Pai: olhai para mim, Senhor, e tende piedade de mim, porque estou só e sou pobre. Vede a minha miséria e o meu sofrimento, e perdoai, ó meu Deus, todos os meus pecados. O primeiro caminho para nós alcançarmos de Deus uma graça é o reconhecimento do quanto nós precisamos de Deus, mesmo sem ser propriamente merecedores da graça, mas necessitados da graça. E por isso que a nossa primeira atitude é bater no peito, reconhecer o nosso pecado, a nossa miséria, para assim atrair o olhar de Deus. Porque a Escritura nos diz que Deus rejeita os orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. Então, se eu quero atrair o olhar de Deus sobre mim, eu começo pedindo a Deus o perdão, para não ser rejeitado pelo Senhor. Na Santa Missa nós iniciamos assim, reconhecendo a nossa condição de pecador, todos, sem nenhuma exceção. Batemos juntos no peito: minha culpa, minha máxima culpa. Para nós podermos atrair o olhar do Senhor sobre nós, atrairmos a atenção do Senhor sobre nós, para assim nós podermos fazer ao Senhor a nossa súplica. Então esse é o primeiro passo, nesse caminho de conversão, nessa proximidade do Senhor, para sermos pelo Senhor agraciados. O apóstolo São Pedro, nesse trecho belíssimo da sua primeira epístola, traça para nós um caminho para nós vivermos a santidade. Dentro desse mesmo pensamento, ele nos diz: humilhai-vos sob a mão poderosa do Senhor. Reconhecermos a grandeza e o poder de Deus. E quanto mais nós contemplamos a grandeza e o poder de Deus, mais nós nos sentimos pequenos. Mas isso não é para nos, de certa maneira, nos enfraquecer e nos desanimar. Porque quanto menores nós nos colocamos diante do Senhor, mais nós atraímos o seu olhar, a sua misericórdia e a sua graça. Isso não é, podemos dizer, pejorativo para nós, mas é construtivo. O reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus. Agora a segunda atitude: vigilância, cuidado. E ele nos alerta, inspirado pelo Espírito Santo. O demônio, o diabo, aquele que divide, aquele que é o divisor, que quer sempre a destruição, a separação, a desordem, a discórdia, anda em torno de nós como um leão, rugindo em torno de sua presa, pronto a devorar. Vigiai, estai atentos, vigilantes. Nosso Senhor já nos alertara disso. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Somos atraídos muitas vezes pelo mal, pelo pecado. E o inimigo maior da nossa alma quer nos levar à destruição. Quer nos conduzir ao pecado.
nos devorar, nessa figura que São Pedro coloca, um leão querendo devorar a sua presa. E arma para nós ciladas, para nós podermos ficar presos e aí sim nos destruir por completo. Por isso ele nos alerta: estai atentos, cuidai, vigiai. E como que nós vamos viver essa vigilância? Primeiro, examinando a nossa consciência, para nós observarmos as atitudes que nós precisamos modificar em nossas vidas. Escolhas novas que nós precisamos fazer para nós fugirmos desses laços colocados no caminho para nos prender, para nos puxar pelos pés. Estar vigilantes e estar atentos, como um guarda que toma conta de um lugar, é fechar as defesas, fechar as portas. E fortalecemos essas defesas quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos unimos ao sacrifício do Senhor, nos fortalecemos contra o mal, quando somos alimentados pelo corpo e sangue do Senhor na Eucaristia. Vamos fortalecendo, fechando essas defesas, para não darmos espaço ao inimigo. E assim São Pedro nos aconselha: resistir firmes na fé. Nós vamos rezar movidos por essa fé. Estamos aqui nesse momento pela fé. Nos aproximamos do sacramento da confissão e pedimos a Deus o perdão pela fé. Reconhecemos a presença do Senhor na Eucaristia pela fé, porque nós acreditamos no Senhor, na Escritura, na Santa Igreja. Cremos na presença do Senhor na Eucaristia. Resistir firmes na fé. E quando nós nos tornamos fortes, resistentes, lutamos contra o mal, nós conseguimos vencer, fortalecidos sempre pelo Senhor, confiantes na sua graça. Mas muitas vezes acontece a queda. As fragilidades, a maldade, enfraquecemos as defesas, não cuidamos da vigilância, nos expomos numa ocasião de pecado, não cuidamos de mudar as nossas escolhas ou de fazer escolhas novas, não cuidamos de fugir de más companhias, de maus ambientes, de diversões pecaminosas. Não cuidamos de examinar a nossa consciência para nós identificarmos os nossos erros e caímos. E nos afastamos do Senhor. E o pecado, sobretudo o pecado mortal, nos coloca em um estado de inimizade com Deus. É a destruição em nós da imagem e semelhança com o Senhor. E por isso nós, quando nos encontramos nesse estado, mais ainda precisamos olhar para o Senhor. Uma certeza nós precisamos ter: o Senhor nunca nos abandona. E vai ao encalço em busca de cada um de nós, cada uma dessas ovelhas, que Ele identifica como ovelhas perdidas, ou que estão se extraviando. Mas enquanto ainda estão nesse mundo, ainda podem voltar a esse único rebanho do Senhor. E fazendo a aplicação à nossa vida. Enquanto nós estamos aqui no tempo da misericórdia de Deus, é sempre tempo da nossa conversão. Até o último instante, o último segundo de vida, é tempo da nossa conversão. É tempo de nós olharmos para o Senhor e percebermos que Ele está ali, já nos buscando, há tanto tempo esperando o nosso olhar,
a correspondência do nosso olhar. Porque se deixarmos passar esse tempo da misericórdia, aí vem o tempo da justiça. Não é o tempo do perdão, é o tempo de ser executada a justiça de Deus. Mas por ora, é o tempo da misericórdia. E por isso nosso Senhor nos contou na parábola de hoje, essa história, essa parábola, do homem que tem lá as suas ovelhas e guarda cuidadosamente as suas 99 e vai buscar essa ovelha que está perdida. E não se cansa, com todo o esforço, com toda a dedicação, porque deseja ardentemente ter todas consigo. E é esse Senhor que vai ao encontro de cada um de nós. É esse Senhor que vai nos buscar onde quer que nós estejamos. Mesmo muitas vezes nos colocando nessa condição de uma ovelha rebelde. Mas nós precisamos levantar os nossos olhos e encontrar o Senhor. Precisamos em algum momento reconhecer que nós estamos nessa condição, para nós podermos voltar o nosso olhar para o Senhor e recebermos dele o perdão, o acolhimento. Ele que vai nos carregar, nos tomar, nos colocar nos seus ombros e fazer com que todos se alegrem por essa ovelha que foi resgatada. Mas em algum momento é preciso que nós voltemos esse olhar para o Senhor. Ele vai em busca de cada um de nós, mas nós precisamos ser dóceis. Por isso precisamos a todo momento, prezados irmãos e irmãs, acreditarmos no perdão de Deus. Ninguém pode e deve pensar, não tem jeito mais na minha vida do perdão de Deus. Não tem jeito mais na minha vida de encontrar a salvação, está tudo perdido. Mas seria negar as palavras do Senhor no Santo Evangelho? Seria atentar contra a misericórdia, o perdão do Senhor? Seria negar essa parábola de nosso Senhor, que é esse Senhor, é esse pastor, que busca ansiosamente a sua ovelha perdida, e está pronto para trazer, para fazer uma grande festa, para se alegrar pela restauração, pela recuperação dessa ovelha. E aí o último pensamento da nossa reflexão dessa noite, o quanto nós precisamos confiar no Senhor, o quanto nós precisamos acreditar no seu perdão, na sua misericórdia, o saber que Jesus está sempre vindo em nossa direção para nos acolher, não é de modo algum, de certa maneira, um conforto para nós permanecermos no mal, longe de nós pensarmos assim. Mas é para nos encorajar em qualquer situação que nós estejamos. Qualquer que seja a situação, se levantarmos os nossos olhos, direcionarmos o nosso pensamento para o Senhor, nós o encontraremos. E Ele vai mostrar com clareza para nós qual o caminho que nós precisamos trilhar com Ele, carregado por Ele, sustentado por Ele. Nós devemos e precisamos simplesmente nos entregar ao Senhor. E por isso São Pedro assim nos exorta: meus irmãos, entregai a Deus as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. É viver essa entrega e permitir ser conduzido pelo Senhor por um caminho de virtude, por um caminho de bem, por um caminho de verdade, de santidade, de pureza. Peçamos, prezados irmãos e irmãs, a intercessão da Virgem Maria,
modelo para nós de todas as virtudes, para que nós sempre acreditemos no perdão de Deus, para que nós tenhamos sempre essa grande confiança na sua misericórdia, para que nós sejamos dóceis à sua voz, para que nós cuidemos de estar sempre vigilantes, protegidos por Maria, para nós vencermos as tentações. Sozinhos não conseguimos, mas com a graça de Deus, auxiliados por Nossa Senhora, nós sempre podemos vencer. Sobretudo que Nossa Senhora coloque no nosso coração essa grande confiança que nós precisamos, podemos e devemos ter no coração de Jesus. E eu concluo com a oração da coleta da missa de hoje, o padre já rezou, e que expressa, né, de modo muito preciso o pensamento, o ensinamento da liturgia de hoje. Façamos dessa também a nossa oração nesse dia. Ó Deus, que sois o protetor dos que em vós esperam, e sem o qual nada é firme, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, por vós, governados e guiados, passemos de tal sorte pelos bens terrenos, que não percamos os bens eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.